Boa noite, pessoal. Hoje, nossa live com a nossa grande e querida professora Alessandra. Tudo bem, Ale? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Tá muito frio aí? Aqui tá, viu? Hoje eu estou nos estúdios RUPS itinerantes aqui de Itapira. Tô frio pra caramba, mas vamos aí, né? Nossa, não fala em frio, dá até medo. Bom, boa noite a todos os seguidores, boa noite a todo mundo, boa noite, camisa do Ups, que saudade! Que saudade! Que saudade! Fale, viu? Nem me fale, viu, Ale? Nem me fale. Mas vamos aí, né? A gente tem muita coisa para falar. Acho que além da gente poder matar um pouco da nossa saudade, né? Da gente conversar, bater um papo, coisa que a gente fazia rotineiramente na RUBS, nos camps, no NR. Enfim, vamos passar muita coisa, acho que tem muita coisa importante para a gente falar. Eu gostaria, Ale, que você começasse falando um pouco do início, né, da tua carreira, da tua adolescência, da tua infância, quando você começou a jogar, como é que foi? Bom, começando pela minha infância, né? Muito pessoal aqui, boa noite, quem está entrando não sabe, né? Eu perdi minha mãe com 4, meu pai com 14. Eu sou do centro de São Paulo, da Bela Vista, e sempre fui muito grande, porque meu pai tinha 1,92 e minha mãe 1,85. Então, quando meu pai morreu, a minha mãe morreu, eu mudei para o Butantã para morar com a minha avó. Com 6 anos eu morei no Butantã até os 10. Com 6 anos de idade a minha avó morreu, né? E com 10 anos na escola pública, um professor de educação física me pôs na quadra. Eu era bobona, porque eu fui alfabetizada antes, eu comecei a primeira série na década de 80, ninguém era alfabetizado com 5 anos e meio na escola, mas eu entrei por causa do tamanho, né? E daí eu entrei na quadra com 10 anos de idade, mas não foi somente o basquete. Eu fiz vôlei, basquete, handebol e atletismo. O primeiro que saiu foi o atletismo, porque não sabia correr. Depois, no segundo treino, já tinha uma prova de 800 no CPUs. Aquilo ali matou com 40 graus. E depois foi o handball, porque todo mundo sabe que você tem que também se identificar com o grupo. Talvez eu não me identificava com o grupo das meninas que estavam comigo, achava meio estranho. Não é que eu não gosto de handball, tanto que eu gosto de jogar handball. Agora, ainda mais agora, quando tem que fazer alguma atividade física, eu jogo handball. Se tiver que jogar, eu jogo. Aí, não foi comigo, com a minha personalidade. Eu fiquei no vôlei e no basquete, porque o basquete foi o primeiro amor à primeira vista. E era a minha turma de classe, eu gostei do professor, tudo. E o vôlei, porque eu era alto e me puxaram para o vôlei também escolar. Nisso, com 12 anos de idade, depois de ir da família, meu pai, madraça, morre, muda, vai, volta. Eu já fazia basquete na escola, já jogava naqueles centros da prefeitura, participava dos campeonatos em São Paulo. O que acontece? Eu passei num teste, pediram para mim ir para Sorocaba. Meu pai não quis porque a família estava toda destruída. Era a primeira vez que iam morar os 3 irmãos junto com ele. Então eu não fui. Aí eu fui jogar vôlei, fiquei 2 anos no São Paulo, no vôlei, como federada. Aí meu pai morreu quando eu tinha 14 anos. Quando meu pai morreu, que foi que o basquete entrou na minha vida realmente, né? Eu fiz um teste dia 13 de junho em Piracicaba, com a Maria Helena e Heleninho, e passei no teste mesmo quase sem saber basquete, e fiquei quase um ano lá. Eu fui dispensada no final da temporada, porque
não tinha espaço na República, e naquela época tinha só 6 na República acima de 1,90, né? Não é que nem hoje que você está caçando mulher de 1,90, acima de 1,90. Eu fui para Jundiaí, onde eu fiz toda a minha categoria menor, dos 16, 15, 16 anos para cima, até os 18 para 19 anos, eu joguei em Jundiaí. E agradeço muito o Padre Olivo, o Padre Divo, que foram a minha formação, que foi também minha família, todos os treinadores que passou, jogadoras também, porque eu cheguei, era o ano do Perdigão Divino, né? Então, treinava já com adulto, na categoria. Tanto que, quando eu cheguei em Piracicaba, eu treinava 8 horas por dia para pegar o tempo perdido que eu perdi sem jogar basquete, né? Porque eu jogava escolar, mas é totalmente diferente quando você chega à federação, não é, Rodrigo? Você sabe muito bem. O ritmo, a intensidade aumentam demais, né, Ale? E no caso, aquela época, principalmente, o feminino era extremamente competitivo. Era a época de Paula, Hortência, enfim. É a parte que eu vou chegar agora, que logo cedo você já foi para a seleção, né, Ale? Como é que foi essa chegada na seleção? Pessoal, eu falo a verdade, eu nunca pensei em jogar na seleção, nunca pensei em ser jogadora de basquete, nunca pensei em chegar na seleção, nunca pensei em jogar um mundial, joguei 5, nunca pensei nos Jogos Olímpicos, joguei 3, nunca pensei em jogar na Europa, nunca pensei em nada. A carreira foi se construindo porque a questão também foi social, né? Eu já ganhava uma ajuda de custo quando eu fui para Piracicaba, tinha 2 irmãos para sustentar, e aquilo proporcionou, né, uma ajuda. Tanto que minha irmã, no segundo ano que eu já estava em Jundiaí, minha irmã ia fazer 11 anos, já estava. Nem sabia se ela queria jogar basquete. Ela foi jogar basquete. Vai! Não é eu quero, é vai! Entendeu? Por questão, aceitaram ela, tudo. E a minha primeira seleção foi em 1991, Olimpíada da Juventude, mas eu nunca pensei que eu ia ser convocada, porque na minha época tinha um monte de menina boa. E eu fui convocada e fiquei. Desde a primeira seleção, eu não fui o corte, era uma seleção sub-21, mas tinha de 17 anos até 20 anos, entendeu? E aí eu fiquei mais 2 anos de seleção juvenil, 91, 92, 93 eu joguei ainda o Mundial Juvenil, e foi a minha primeira convocação adulta, foi também, esse ano eu fiquei 6 meses de seleção, porque eu peguei 2 adultas e uma juvenil. E aí eu fiquei 6 meses na seleção e foi ali que começou. Fui para o Sul-Americano na adulta, Sul-Americano de Cochabamba em 93, depois a Copa América aqui em São Paulo, né, no Ibirapuera, em 93, e o juvenil, que nós ficamos em 5º lugar em Seul, na Coreia. Ou seja, logo cedo já foi despontando, foi crescendo. E me diz uma coisa, você estava no Pan-Americano de Cuba? Não, em 91 não. Não, eu fui. Então, a minha primeira seleção que foi juvenil. E quando aconteceu aquele PAN em Cuba, que foi, né, aqui no Brasil, todo mundo falava que foi campeão, que ganhou de Cuba em Havana, Fidel entregando medalha, enfim, todo aquele auê. Como que você olhava para isso? Naquele momento que eu me interessei por seleção brasileira. Vou falar por quê? Porque o PAN foi antes da seleção que eu fui, né? Uhum. E além do mais, que eu notei que eu poderia brigar de igual para igual, né? Então isso foi muito importante. Foi muito importante. Aí que deu aquele start também, cara. Por que não sonhar? Um dia eu posso estar lá, né? Aquele deu um start grande e foi super legal. De ver as jogadoras. Mas vou falar para você. Quando eu comecei, foi em 87, né? Que o Pan-Americano de Indianápolis já estava, né, todo mundo tinha uma turminha na escola, isso eu nem pensava em jogar basquete direito, eu jogava vôlei. E eu pensei, todo mundo foi impactante, que todo mundo faltava na aula para assistir o jogo. Eu estudava de manhã ainda em São Paulo, nem pensava em sair de São Paulo, meu pai era vivo ainda. Ale, e aí depois, né, foram dois momentos da seleção, juvenil, 94, mundial. Mundial. Do Mundial, nós, vou falar a verdade, nós ficamos mais de 3 meses confinados. 3 meses confinados lá em São Roque, no Hotel Alpino. Pessoal, era treino mesmo, não tem esse negócio não, era objetivo. Acho que nós estávamos em 20, o grupo em si
aceitou o desafio, né? Porque não é a questão de tinha as veteranas, porque eu com a Hortência temos diferença quase 15 anos, então eu estava entre o grupo das mais novatas, mas não treinava sério. Foi fácil? Não foi fácil. Chegar no título mundial não foi. Tanto que escutava sempre o Mundial de 90, aquela sala, a Hortência falou, nós não queremos fazer a mesma coisa do Mundial de 90, porque o Mundial de 90 elas ficaram em 11º. E elas estavam entre as melhores jogadoras do Mundial e ficar em 11º. Aquilo marcou muito para elas também, com vários problemas na preparação, tudo. E uma vez eu perguntei até para Paula, né? E isso foi marcante. E eu acho que a vitória foi construída passo a passo, cada um soube aceitar o seu papel dentro do grupo, que isso é muito importante, gente. Não é só uma equipe, não se faz só de cestinha, não se faz só de o chutador, se faz num grupo. Na realidade, até as meninas que ficaram fora do grupo, elas contribuíram. Todo basquete tem uma contribuição de todo o basquete feminino, né? Para mim, eu vejo bem assim. Desde a década de 70, que foi o Mundial de 71, que elas foram, que foi em São Paulo, tem tudo a ver. Porque se for depois relacionando a história, você pegando um relato, sabe, do que foi acontecendo ao longo do tempo, até chegar a 94, muita história e muita coisa que aconteceu, muitos fatores que foram positivos e negativos que deram a experiência para nós chegarmos lá e lutar de igual para igual com todo mundo. Ale, e aí, pô, campeã do mundo, né? Chegou no Brasil e tal. Como foram as coisas após essa conquista? Foi fácil voltar? Já encontrou equipe? Já estava assinado contrato? Você sentiu que o basquete chegou a crescer um pouco mais, principalmente feminino, no caso, após a conquista? Ou não, ficou tudo meio do mesmo jeito? Olha, eu falo que, nossa, quando nós conquistamos o Mundial, uma coisa que é muito engraçada. Eu já jogava, estava em Piracicaba, né? Estava com a Paula em Piracicaba. Então, eu, na realidade, não tive problema de contrato. Eu acho que a minha ficha caiu quando nós chegamos no Brasil, porque para mim, eu tava lá, pode ver até minha cara nos vídeos, para mim é tipo, fui campeão mundial, mas eu fui cair a ficha qual era a importância de um título mundial quando eu cheguei no Brasil. Então, nesse ano, não tive problema, o basquete feminino sempre teve problema de patrocínio, muitas vezes, mesmo naquela época dourada, sempre teve alguma menina que sempre perdeu o patrocínio, o time perdeu o patrocínio, mas era muito melhor do que está hoje, né? O que teve na década passada. Entendeu? Valeu. Voltando um pouquinho na seleção, o nosso amigo coach Leandro, do Stella Maris, do São Francisco, e também da Rups, né? Nosso colega de casa, vamos dizer assim, te perguntou, quando você chegou na seleção, qual foi a jogadora que mais te ajudou? Cara, eu vou falar, a Marta, né, como posição, a Marta é a Ruth, né, a Ruth sempre que a Rutão, né, era muito fofona. Nós tínhamos a reunião de pivô toda vez antes de começar um campeonato, toda vez nós fazíamos uma reunião para bater papo, para saber quem tinha dificuldade do que. Eu acho que não foi, tipo, não tinha, era um convívio independente de diferentes idades, muito sadio. Bacana. Você destacaria alguma história engraçada desse período, desse momento, algo que você possa compartilhar com a gente? Algo que você fala assim, putz, aquele dia... História engraçada. Nossa, tem tantas de seleção. Bom, tinha o troféu Pinguim, né? Que isso aí já vem bem de antes da minha geração, né? Bem de antes. Se você fizesse se você desse uma gafe, você ganhava, tinha um pinguim que elas davam. Graças a Deus que eu nunca ganhei. Entendeu? Se desse uma gafe em algum treinamento, a pessoa levava o pinguim de cima de geladeira mesmo. O pinguim mesmo. Aquele pinguim de geladeira. Tipo assim, lembrar alguma, não. A Paula que lembra muito dessas histórias do troféu Pinguim. Nossa, essa sim. Tipo, no juvenil tinha... Uma vez a menina virou e falou assim, eu tava no juvenil, a menina tava no México, a menina virou e falou assim, nós vamos voltar de ônibus para São Paulo. Eu falei, porra, como nós vamos voltar de ônibus? Você não sabe onde você tá, cara. Ah, sempre tem. Um for me, for ela, one for me, one for ela. Tem. Essa aí também, a menina foi comprar uma coisa, ela tipo pediu, não sei, não lembra onde. Aí ela virou e falou assim, one for me, one for ela, não for ela. Ale, e aí a sequência foi
Não, tem uma, eu lembrei. Então, Eu lembrei de uma, rapidão. Lá no Mundial de 94. Escuta essa. Eu e a Cíntia, nós estávamos antes do começar o Mundial. Ó, escuta a cabeça de Bagres. Pegamos o uniforme para lavar, o agasalho, nós estávamos em Melbourne. Com azul, não verde com amarelo, azul com verde. Aí, não, azul com amarelo. Rodrigo, nós não lemos a máquina de lavar, porque era aqueles hotéis que já tinha, sabe? Com máquina. O agasalho. Sabe o que nós fizemos? Colocamos com água quente para lavar. Não vimos que estava água quente na máquina. Imagina como saiu o uniforme depois, o agasalho. E para falar para Paulo e Hortência? Tudo bem que tinha um segundo agasalho, né? Cara, eu assim, como não vamos falar? Nós vamos ter que falar, porque um dia nós vamos ter que usar esse azul com amarelo no jogo. Te juro, foi difícil falar do agasalho azul com amarelo manchado. No final dos contos não precisou usar, então. Não, no final não precisou, mas era porque se acontecesse alguma coisa, tinha um backup, né? Passamos quase um mês com uma cor só. Um mês, praticamente, ou mais de um mês de Austrália com uma cor só. Que beleza, hein, Alessandra? Esse foi meu troféu pinguim. Foi isso que você lutou, né? Na verdade, você está escondendo esse pinguim atrás da geladeira, mas tudo bem. Bom, seguindo nessa fase maravilhosa, 2 anos depois, 96, medalha de prata, final, Estados Unidos. Como foi? O treinamento foi duro, vou falar a verdade. Nós treinamos muito no objetivo do grupo. Além do mais, nós queríamos, era o segundo ano que o Brasil basquete feminino estava participando dos Jogos Olímpicos e nós não queríamos estar nas últimas posições, principalmente porque nós éramos campeãs mundiais. E tinha também esse problema, que todo mundo queria nos bater, né? Nosso primeiro jogo contra o Canadá foi danado. Alguém me mandou. Mas nós sabíamos, não teve jogo fácil. O treinamento, nós ficamos quase 3 meses com o Luiz do Maranhão, fazendo aquela caravana do Nordeste que nós fazíamos naquela época. Pinga-pinga, jogava numa capital, depois pingava depois de 2 dias, pinga-pinga, e treinando sério para ter o objetivo, né? Perdemos só um jogo, que foi a final, mas não foi fácil, não. Não foi fácil. O treinamento, a doação, acho que o grupo estava bem coeso, um grupo bem unido. Sabia dos objetivos e das suas responsabilidades. Ale, e assim, né? Todo mundo fala da Paula Hortência, mas a gente não pode jamais esquecer da Janete, que era impressionante, né? Eu diria que as 3 em cima era o tripé que todo técnico queria ter jogando junto. E para vocês, teve uma situação que a Hortência ficou grávida nas Olimpíadas, né? E ela teve que fazer uma preparação meio que especial para poder voltar. Vocês sempre acreditaram que ela ia estar no grupo final? Ou, de repente, tinham uma certa dúvida? Como é que foi isso daí? Não, ela fazia 2 meses que ela teve o João Vitor, né? Eu fiquei com o meu quarto era ela nos Jogos Olímpicos, na Vila Olímpica. E vou falar uma coisa, ela chegou um dia lá, tipo, ela tinha que fazer algum treinamento, que era um treinamento, eu nunca vou esquecer esse dia do treinamento de salto no plinto. Ela fazia 2, 3 meses que ela tinha tido o João Vitor. Não, eu vou fazer esse treinamento também. Ela era muito focada, mesmo que tinha alguns treinamentos diferentes, que ela tinha que fazer treinamento adaptado, era juro, treinar até hoje. Quando você vê os treinamentos dela, tem hora que ela treina mais do que uma menina juvenil, mesmo físico, entendeu? Então sempre foi uma pessoa que sabe o que era exigente, sim, muito exigente como ela continua sendo. Mas na questão de treinamento, era uma pessoa que começava a treinar, ela queria treinar mesmo, não tinha esse negócio. Ela também disputava até com a sombra. Tinha dia que ela tava brigando com a sombra, porque ela queria ganhar da sombra dela. Se a sombra tava na frente, ela queria bater na sombra. Estilo Michael Jordan, estilo Last Dance. Vamos que vamos. Vamos competir. Vamos. Palha de fósforo que já era. Aí, e a sequência? Pô, volta pro Brasil, medalha de prata, né?
uma medalha de prata muito comemorada, pô, afinal de contas foi um segundo lugar, perdeu para o time da casa, que era um senhor de um time. Como foi para você, vice-campeão olímpico, a sequência de 2 grandes resultados? Você continuou jogando aqui no Brasil ou foi que você foi para fora? Como é que foi? Em 96 eu fiquei no Brasil, que tinha um time do Data Control, né? Que ficou Data Control americana. Eu fui para Santa Bárbara, eu e a Ellen, né? Daquela seleção. E depois nós fomos. Aí que, tipo, 97 acabou o patrocínio. Não, 96 eu estava no CA, 96 Seara americana, 97 quando fui para Santa Bárbara, eu e a Ellen daquele time. Acabou o patrocínio, eu fui para a Europa, né? Primeiramente, porque eu precisava ganhar dinheiro, que eu tinha meus irmãos para sustentar. Então, uma coisa era essa. Então, eu não tinha time com patrocínio e eu já tinha proposta que já vinham acarretando. E eu falei, é hora de ir embora. E também que eu já tinha assinado com a WNBA para ir para o Expansion Draft, que era de Washington, né? Então, o que, que acontece? Eu já estava, na realidade, me preparando para ir para os Estados Unidos, porque na Itália o campeonato estava todas as melhores jogadoras que estavam jogando na WNBA, Cynthia Cooper, Tamika Jackson, Andrew Brooks também jogava, estava todo mundo. Então eu tinha que ir para a Europa fazer uns meses antes para sentir o impacto, né? Me senti o impacto. Cheguei na Europa dia 27 de dezembro de 1997. E como é que foi para você chegar, se adaptar? Tranquilo? No basquete, não, tipo, não falava inglês, já falava um pouco. No basquete foi um pouco diferente, porque aqui a interpretação do jogo nós não estudamos muito, agora que nós começamos a estudar. Lá tudo bem, tem que ter força física, mas você tem que entender, né, a lógica do jogo. Então, se o técnico fala que seu pé está meio ângulo errado, ele para o treino e vai falar para você, vai explicar o porquê e você tem que fazer. Não é tipo... E a execução de movimentos também é muito importante, Rodrigo. É muito importante. Todos os detalhes, os italianos, eles são muito metódicos. Eu digo metódico nessa coisa de fazer você pensar. Já desde criança eles têm isso. O treino, quando começa o treino, você tem que entender por que você vai fazer essa bandeja, para que ela serve, por que esse movimento, o corta-luz, as angulações diferentes, como eu sou pivô, né, que faz corta-luz, você fazia muito corta-luz na bola, né? Por que a angulação tem que ser diferente, por que a defesa tem que ser diferente de cada jogador. Então, isso é muito importante. Eu tive que aprender também a jogar em diferentes posições, porque aqui eu era 5 e lá eles jogam também no mismatch, né? Vantagem e desvantagem, né? A leitura do jogo. Então você não podia ficar muito dentro do garrafão, né? Então eu tive que aprender, eu tive que reaprender a jogar basquete. Na realidade foi essa, porque foi tudo novo para mim. E aí na sequência você já foi para a WNBA. Você ficou tipo uma temporada na Itália. Porque as temporadas na época eram distintas, né? Primeiro acontecia as coisas na Europa, depois começava a WNBA, certo? Sim, eu fiz 97, eu fiz a 97, eu cheguei em janeiro, fiquei até maio na Europa. E depois eu fui para os Estados Unidos para jogar, né? Diretamente depois no Mundial de 98. E como foi para você? Itália, Mundial, Estados Unidos? Viajando, muita coisa. Se adaptando, falando vários idiomas, ou pelo menos tentando, né? Como foi tudo isso? Como a tua cabeça, tendo a base que você teve, vindo de onde você veio, como é que funcionava tudo isso? Eu acho que no começo foi muita informação, te falo. Muita informação. Na realidade, eu tive que adaptar. Muitas vezes eu não estava preparada psicológica. Para os Estados Unidos, eu falo que eu não estava preparada psicologicamente, porque praticamente lá é um espetáculo. Eu não estava preparada para aquilo. Quando eu cheguei no Washington Mystics, na realidade, eu fui com um time que era só recém-saídas do college, então teve muito aflito, porque naquela época não aceitavam, não tinha nenhum jogador que ia diretamente para a NBA ou WNBA. Até na NBA não tinha 98. Não tinha. E aceitar que eu já jogava profissional e não tinha feito college. Então, a questão de vivência no vestiário, eu falo que foi um pouco difícil. Eu, no meio da temporada, eu me machuquei, eu estava com números ótimos, estava jogando muito bem.
Na questão do jogo, eu estava jogando muito bem. Tinha uma média ótima de ponto, de rebote também. Teve jogo que eu peguei 17 rebotes seguidos, assim, vinha numa sequência boa. Até então, quando eu sofri uma lesão no joelho, que eu estirei todinho, estirei grau 2, ligamento e tendão do joelho. E aí eu fiquei praticamente metade, mais de 15 jogos sem jogar. Consegui recuperar para o final dos últimos 2 jogos e fiz os últimos 2 jogos. Mas não foi fácil, até porque eu estava sozinha, não pude levar ninguém para ficar comigo. Eu tinha que tomar táxi, então porque eu não podia pôr o pé no chão. Então, a vivência em si foi um pouco difícil, né? Não foi muito fácil. A questão de língua, eu já falava um pouco de inglês, e basquete, por basquete, se você prestar atenção, eu já sabia os termos técnicos e táticos, então não tinha nenhum problema, nem na questão de pré-eleição, nada perante a isso. Certo. Ale, uma das questões que nós vamos falar e eu vou introduzir agora é a questão do preconceito, a questão do racismo. Você que é uma mulher guerreira, eu tenho a oportunidade de conviver com você já há 3 anos, sei das tuas lutas, sei das tuas conquistas, sei da pessoa maravilhosa que você é. Lá na Europa, ou nos mundiais, ou nos Estados Unidos, nos países que você esteve, você sofreu algum tipo de preconceito? Foi mais difícil? Ó, eu falo a verdade. Eu acho que aqui no Brasil tem muito mais preconceito. É um preconceito velado do que na Europa. Porque na questão, tipo, tem questão fatores históricos. Tem lugar na Europa que tem, lógico, tem skinheads, tem os hooligans, mas quando você vai dependendo do país, eles avisam, ó, toma cuidado nesse lugar. Não é a questão, já é uma questão histórica, não é nem questão de ser de cor, ser mulher, é questão já histórica, tem um porquê, tudo. Mas a questão de preconceito aqui no Brasil é muito grande. Começando se você é mulher, depois falando de você é negra, todas essas coisas. Até mesmo pode acontecer dentro da sua própria família com as pessoas que estão ao seu redor, entendeu? Mas eu vejo assim, né? Porque praticamente todo mundo acha que no centro não tem periferia. Tem sim, tá, gente? No centro de São Paulo não tem periferia, porque vocês não conhecem. Eu conheço muito bem. E continua a mesma coisa, pode mudar, mas continua quase, os problemas sociais continuam a mesma coisa no centro de São Paulo. E a questão é essa. Eu sempre peguei como um estímulo para mim vencer. Porque se eu ficasse no vitimismo, eu perdi minha mãe com 4, meu pai com 14, eu não tive, não me deram oportunidade, logicamente que você tem que fazer o dobro. Logicamente você vai ter que fazer o dobro. E mostrar respeito para ser respeitado, entendeu? A questão aqui no Brasil até hoje, tem hora que você passa com aquelas piadinhas ridículas, idiota, tem. E outro dia eu mandei o cara para fora do vagão do metrô, e não só por causa da cor ou de ser mulher, até por causa do tamanho, uns idiota, infeliz. A questão também, muitas vezes, porque tá falida, porque tá no metrô. Então, tudo aqui no Brasil tem alguma coisa que, numa cidade como São Paulo, que só no metrô por dia deve passar 10 milhões de pessoas. E eu tomo metrô e não vou mentir que eu tomo metrô e eu tenho meu bilhete único. Tá? E acham que, porque sei o que lá, papapá, entendeu? Muitas vezes é isso que dói. E você vê até mesmo que eu dou aula, eu participei já de projeto de escola, até você vê, tipo, hoje até preconceito com os novos estrangeiros que estão chegando no Brasil, existe até muitas vezes mais do que antigamente, gente. É uma intolerância e tem que acabar com isso. Eu falo, os fatos mais horrorosos que eu passei na vida foi no Brasil, não foi fora. Tipo, uma criança, já aconteceu comigo na Eslováquia, no meio do monte que eu jogava lá no final do mundo, 500 quilômetros da capital, em 2000. A criança veio passar a mão na minha pele, a mãe ficou até envergonhada e pediu desculpa. Lógico, ela nunca tinha visto, eu era a única negra no meio de 500 quilômetros, então vai chamar a curiosidade de uma criança. É uma coisa diferente, não é uma coisa que fica olhando, falando mal. Você sabe quando acontece uma coisa de intolerância. Certo. E você acredita que isso realmente te fez mais forte ainda? Foi mais um combustível para você falar, não, eu vou em frente, isso não vai me atrapalhar, isso não vai mexer na minha autoestima ou criar alguma situação desconfortável?
Olha, eu vou falar para você, para mim, a minha irmã sofremos muito, eu acho que a minha irmã até, um momento até mais, porque ela era mais nova do que eu entrava aqui, saía aqui, eu usava mais como forças, entendeu? De não me abalar, de não me abalar. Até hoje, se eu vou falar assim, nossa, quando eu peguei meu CREF provisionado, até no meio da educação física eu tive preconceito. Aí, ó, mais uma. Não sabe nada de basquete, não sabe nada de educação física, tá com o CREF provisionado. Até isso, então. Isso aí não é uma forma de preconceito? É. Dúvida. Entendeu? Aí eu fui lá e falei, Olha aí. agora você acha, agora eu vou fazer a faculdade e vou mostrar quem eu sou, entendeu? Então. Exato. Tem coisas até hoje. As pessoas muitas vezes não filtram o que falam. Não filtram ou, infelizmente, não tem o mínimo, né, de educação e cultura para saber o que está dizendo, né? A ignorância, ela chega, vamos dizer assim, a extrapolar em alguns momentos. Eu, né, sou filho de negro. Com 12 anos, meu pai foi na escola um dia me pegar, alguns amiguinhos, seu pai é negro? Eu olhei, Aí que começou a cair um pouco a ficha. Isso tem muito tempo. Meu pai sempre foi um ídolo para mim, porque ele trabalhava doente, se sacrificava pela família, fazia de tudo. Sendo que ele estudou até a quinta série, por uma opção que não tinha opção. Ele tinha que trabalhar logo cedo. Teve que trabalhar logo cedo. E com o passar do tempo, fui entendendo o porquê e alguns porquês. Tempos depois, eu comecei a trabalhar em clube, né, como técnico já. E aí foi quando eu me deparei com um diretor falando, você tem preferência por negros? Eu falei, não, eu tenho preferência por pessoas educadas, pessoas que se dedicam, pessoas que têm determinação, que têm coragem. E eu acredito que você hoje trabalhando com crianças, você já passou algum tipo de situação ou de repente pôde contribuir para alguma criança ver uma situação dessa de uma forma melhor? Olha, eu falo, eu que trabalho com crianças, eu deixo bem claro, bem explícito para eles no modo mais infantil pedagógico que todo mundo é igual. E se acontece uma coisa como essa, até hoje, infelizmente, acontece muito, sabe com quê? Com crianças que têm déficit de atenção e autismo ou síndrome de Down, que, nossa senhora, um dia eu chorei. Eu estava numa escola que eu chorei. Eu virei e falei, vocês não podem fazer, eles são iguais que nem vocês, porque a menina pegou, bateu na cabeça do menino, o menino entrou em crise, e aí foi na minha aula, eu tive que apaziguar tudo, então, escola pública. E aí eu virei e falei, isso aqui não pode acontecer mais, nós somos todo mundo igual, então agora todo mundo vai dar mão, vamos abraçar ele, vamos conversar com ele, e não pode acontecer isso. E infelizmente, assim, tolerância está cada vez, mundial, está cada vez mais, e parece que no Brasil, infelizmente, está mais florescendo mais, eu não sei porquê, mas está florescendo mais. Eu tive no final do ano na Itália, e vi, até porque eu tenho um sobrinho, né, que lá tá tendo menos esses aspectos. Não sei se é porque eles tem muito mais imigrantes, né, então menos do que aqui. Talvez por na questão entre eles, infantil, de infantil eu te digo, de 7 a 12 anos de idade, 6, a idade escolar, até os 10, 12 anos de idade. E em relação à religião, você viu alguma coisa do gênero também? Nós passamos por uma situação meio desagradável no camp, né? Lembra? Acho que você lembra disso. Que tivemos conversado com os alunos sobre... isso também. Eu não suporto isso. Ainda, infelizmente... Sabe o que é, Rodrigo? Infelizmente, é uma coisa que acontece aqui no Brasil, que as pessoas não conhecem a história do outro, não sabem o fator histórico, não sabem o que está acontecendo no mundo, aí elas pegam esse pré-conceito, que vira preconceito depois para a vida inteira, porque aí escuta o pai ou o vizinho falar aquilo, aí escuta outro falar aquilo, mas nem conhece nem a religião, nem conhece o fator da religião, nem conhece o porquê daquilo, e começam a falar todas as coisas, entendeu? E isso é muito feio.
Porque, infelizmente, aqui no Brasil, nós não gostamos de estudar história. 90% da população, infelizmente, não gosta de estudar história. E tudo que nós estamos passando hoje é por causa também da questão da educação. Não somente a educação que eu falo da escola, é a educação formal, é a educação que vem de casa, entendeu? E se nós continuarmos assim, cada vez vai mais piorar. Pode ver na questão do Covid. O que é a questão do isolamento social? Não é verdade? É para não ter o alto pico de transmissão veloz. Tem gente que está pensando que é férias e está pensando que vamos para rolezinho, vamos dar treino clandestino e vamos fazer tudo. O que acontece? Entendeu? Nem a questão de você ler, de ver o que está acontecendo. Então fica difícil. Você, com seus clientes de personal, você tem trabalhado, tem atendido? Como você está fazendo para lidar com isso? Eu atendo online. Meus clientes de personal são aulas online. Nós temos horário, se quiser. Eu não dou aulão, porque eu acho que aulão é muito, principalmente se tem idades diferentes, que tem alguns que são adolescentes, precisam de alguma coisa diferente. Também trabalho com adultos, são pessoas diferentes, e também a questão até de privacidade, principalmente quando é mulher. Então, eu dou aula online e dou dicas online. Eu estou precisando disso, mas sei lá, papapá, vamos tentar fazer isso, porque só para manter em atividade física, porque já foi dito que também a atividade de alto impacto pode abaixar a imunidade e não é bom, então nós temos que ter ponderação agora, viu, criançada? Toma cuidado o quanto vocês treinam, acima de 40 minutos, isso está comprovado, viu? Tem estudo já comprovando, pode te fazer mal, principalmente crianças e adolescentes, até adulto, porque principalmente São Paulo, que nós temos. São Paulo tem um grande problema, o ar poluído, tem vários fatores que influem com isso. Então, atendo online, treino também um pouco, porque necessita para passar ansiedade, tudo isso, e vamos levando, né? Dou treino para minha irmã do outro lado do mundo também. Com o meu sobrinho também, já introduzindo atividade física com 3 anos de idade, para não ter problema futuramente. Como qualidade de vida, gente. Ale, me diz uma coisa, a gente está saindo um pouquinho agora dessa parte um pouco mais conturbada, política, porque eu sei o quanto você atua, né? Nós na RUPS atuamos diretamente isso na formação dos indivíduos, das crianças. Temos alunos de vários lugares, de várias crenças, raças, enfim. Para nós lá, todo mundo é aluno, né, Ale? E a gente está com uma saudade gigantesca deles. Queria aproveitar para mandar um abraço para os outros técnicos, né? O Pipoca, o Carlos, a própria Cristal, que está sempre lá acompanhando muita coisa. Para o Jonatas, para o Júnior e para o Daltinho, que estão sempre aí também dando uma força para a gente. E muita gente perguntando, para onde vocês vão? A gente vai. Estamos trabalhando para isso. Tenham calma. Até porque, por enquanto, a gente não pode voltar. A grande questão é essa, que fisicamente a gente não pode voltar. Mas eu gostaria até de dar os parabéns para você, né? Porque quinta-feira você estará online na NBA Basketball School, né? Como foi para você parar, né, de jogar e tal, tem aquele momento 3x3 e de repente se ir reconhecendo como coach. E aí, de repente, fazer parte do primeiro Girls Basketball Camp que foi aqui no Brasil, que foi um pouquinho antes da pandemia, que foi sensacional. Como é que foi para você olhar aquela quadra cheia de meninas? Eu até aproveito para mandar um beijo para as nossas alunas, a Kimberly, a Ju, que deve estar aqui na live com a gente, enfim. A Ju tá! A Ive e todas elas que são fofas, que a gente ama de paixão e a gente espera estar em breve com elas na quadra. Mas conta, Ale, fala pra gente, como é que foi esse reencontro com toda aquela mulherada, aquela quadra cheia de gente? Fala pra gente. Para mim foi muito emocionante, né? Porque
primeiramente, são o futuro do basquete. Um beijão para todas, né? Para todas que estão aqui na live, né? Tô com saudade da ajuda aqui, de todas as meninas. E, não, de todo mundo também, né? Obrigado, né? Da Yasmin também, a fofinha. A Yasmin estava na aula da semana passada, precisava ver, ela estava tão fofa. E é uma emoção única, né? Porque vem vários anos que a seleção brasileira, infelizmente, estava vindo de momentos meio negativos, né? E a questão de renovação. Se nós queremos uma seleção que tenha ótimos resultados, tem que ter uma massificação de basquete. Você fazer o primeiro camp do Girls Camp no Brasil, ter 90 meninas inscritas, foi muito importante. Só, tipo, pensar e viver 24 horas foi gratificante eu estar lá. Foi emocionante ver os olhinhos dela querendo aprender, querendo mostrar o seu melhor, querendo adquirir conhecimento, conhecendo outras meninas de outras regiões. Isso também foi importante, que foi um marco, tipo, que elas têm meninas que são amigas, uma do sul, outra do norte, sabe? Então, até isso, trocar experiências, que o Brasil tem dimensões continentais, então a experiência foi muito positiva. Não só como na teoria basquete, mas até no comportamento humano, sabe? E para mim é uma honra, né? Porque eu ainda penso, tem momentos que eu penso como jogadora, já está saindo isso da minha cabeça. A minha orientadora de mestrado, né, Regina Brandão, fala: você não vai ser treinador enquanto você não parar de jogar. Eu já tinha decidido que esse ano era o último ano, né? Então, gente, com pandemia, sem pandemia, o ano que vem ninguém me vê na quadra como jogadora, porque o psicológico, e eu já notei que muitas vezes quando você tem coisa que você vai pensar, você pensa de uma ótica e não é aquela ótica que você está pensando, e depois fala: nossa, eu errei. Você está pensando como você vai executar, e não é como você vai executar, é como você vai passar para eles entender a execução. Então é totalmente diferente e estou cada vez mais amadurecendo esse processo. Por isso que eu falo que eu ainda não sou uma treinadora. Para mim, ser treinador, eu tenho que cortar o cordão umbilical de ser jogadora. Tá saindo, gente. Tá melhorando cada dia que passa, ainda mais agora na pandemia. Ale, vou aproveitar e mandar um abraço pro Agra aqui, que ele sempre nos acompanha. O Agra que tá me ajudando muito agora. Pô, dicas do Agra pra gente fazer uma live melhor, né? Cortei o cabelo lá no Zezinho que ele indicou. Tô aqui com a internet voando. Fica tranquilo, Agra. Tamo junto, hein? Beijão, Agra. Beijão. Ale. O Rafa, posso mandar um beijo aqui? Rafael da Sam, beijo para você. A casa é sua, Ale. A RUPS é sua casa, nunca se esqueça disso. Então, sinta-se à vontade. Ale, é o seguinte. Aí, quinta-feira, aula online. O que se fala sobre essa aula online que ultimamente está sendo opção para todo mundo? Eu também tenho alguns alunos online, eles estão gostando, estão... Nesse momento difícil, obviamente, todo mundo gosta de estar na quadra, mas já que não dá a quadra, a gente por aqui vai mantendo o pessoal em atividade. Como está sendo para você dar para esses alunos e qual a expectativa para quinta-feira? A expectativa para quinta-feira é que a aula esteja cheia e que as meninas se divirtam primeiramente, que elas tenham prazer na aula e também que elas absorvam o máximo de informação. A aula online, pessoal, já até explico, muita gente pensa, não dá para bater bola, não dá para fazer isso, não dá. São aulas que você também tem que... É importantíssimo, sabe por quê? Dá para você trabalhar biomecânica, uma coisa que no basquete influi muito, gente. Quando você tem que elevar a perna 90 graus para fazer a bandeja, tem vez que é uma perna... Se você tem pessoas que têm facilidade melhor do lado direito do que do lado esquerdo, a questão física até, que dá para trabalhar movimentos, aprender como fazer o abdominal, que tem muitos que não sabem direitinho, machuca as costas, depois pode ter um problema futuro com a coluna. Então, são aulas que dá para corrigir bastante coisa que muitas vezes quando você está na quadra, que até pela empolgação,
a criança, você deixa, não é nem a empolgação do atleta, ele faz, mas não está pensando no movimento. Ali ele pode pensar, aí você fala angulação, porque muitas vezes, até no treino de basquete, nós filmamos até o movimento, porque tem pessoas que não conseguem ver seu espelho, para mostrar para ele aonde ele está errando. Aí ele vai entender, ó, os dedos, como que você tem que fazer, o molde, o cotovelo. Então, são esses detalhes que agora, ó, criançada, vocês têm que pensar que é isso que vocês têm que melhorar. Eu sei, eu também estou com vontade de bater bola, eu também estou com vontade de ir para a quadra, estou com vontade de sair correndo também, mas agora o importante é isso. Esses detalhes, se vocês melhorarem esses detalhes agora, quando vai para a quadra, lógico, vão estar bem melhores, vocês vão entender muita coisa quando nós falamos de biomecânica. Ó, seu pé está 10 para 2, não pode estar 10 para as 2, entendeu? Todos esses detalhes que muitas vezes, que eu sei que o Rodrigo fala, e eu também falo demais, dobra esse joelho, que é a flexão do joelho, entendeu? Dobra o joelho, que vocês, nossa, mas o que está acontecendo que eu não estou conseguindo? Então, são esses detalhes. Logicamente, nós fazemos exercícios também divertidos, exercícios de competição, exercícios que dá para rir, você sai rindo também, algumas coisas que até o professor erra também na aula, viu? Porque eu consigo fazer... Não, eu consigo fazer espelho, eu falo porque eu já fiz aula de academia, que é essas aulas de dança, uma vez eu caí do jump, imagina. Então eu consigo fazer espelho. Aí do step. Do step foi pior. Do step todo mundo, a aula parou. Para ver o que tinha acontecido comigo. Eu tropecei no step. Parecia uma árvore caindo, né, Ale? Mais ou menos. Então, mas eu aprendi. Ale, o nosso grande idealizador, mentor da Hoops Park, Mr. Pontes, o Jonatas está aqui acompanhando a gente. Já falei para ele ficar tranquilo que a saudade vai passar e a gente vai retomar em grande estilo. Qual a tua expectativa para a volta para a Hoops? A volta da Hoops, a expectativa, eu não vejo a hora de voltar a Hoops, né? Tanto que eu morava perto da Hoops. Mas a volta, nós queremos voltar muito mais forte do que nós saímos. E o mundo não vai ser igual, nós vamos ter que se adaptar, mas estamos todo mundo junto para que seja tudo positivo, pessoal, independente do que vai acontecer. Então, aqui é todo mundo unido. Não podemos falar que está todo mundo no mesmo barco, pode ser até barcos diferentes, mas nós estamos com o mesmo pensamento, então nós temos que essa união e essa força e dos alunos, dos administradores e dos professores é muito importante nesse momento. Sim. Até para que no futuro próximo nós conseguimos passar por todos os obstáculos. Eu sei que está sendo difícil para todo mundo, mas o importante agora é se manter bem e se ficar em casa. Pessoal, qualquer deslize agora nessa flexibilização vai ser fogo. Campinas fechou de novo, hein? Toma cuidado. Acho que mais complicado ainda do que fechar de novo é a gente voltar numa segunda onda, né? E isso todo mundo precisa ter um pouco mais de calma, ter um pouco mais de paciência, entender o momento, né? A saúde física e mental são extremamente importantes nesse momento. A saúde física, a gente, apesar das limitações, espaço, a gente consegue fazer. E a mental é manter a cabeça focada no que tem que ser feito, viver um dia de cada vez. Infelizmente, a grande massa ainda parece que não entendeu. A gente vê muita gente, como você citou aqui, saindo, indo para alguns encontros, fazendo coisas clandestinas, enfim. Para nós, o que você poderia dar de conselho nesse momento? Você, Alessandra. Olha, de conselho nesse momento eu digo, ter paciência, tentar fazer coisas, primeiramente, criança e adolescente, ajudar nas tarefas de casa, criar uma rotina, isso é importante, não ficar de pijama o dia inteiro, arrumar a cama, já o momento que você arruma a cama já parece que você vai sair, vai fazer alguma coisa. A rotina é importante, eu sei que tem muitos que estão estudando online, cansa, eu sei que cansa porque nós não estamos acostumados com isso, principalmente quem faz esporte, não está acostumado com essa vida online. Manter focado, tentar se alimentar bem, bastante líquido, e além do mais, reflexão, não pensa que nós vamos sair
como nós entramos, sempre estar com um otimista e pensar o que eu quero ser, como a Leminati estava falando, que essa eu peguei também para mim como minha frase, né? Mas foi a Leminati que falou para os atletas dela. O que vocês querem ser pós-pandemia? Isso serve não só para quem quer jogar basquete, para os pais, para os professores, para todo mundo. Então, e se reciclar, né? Principalmente nós professores temos que se reciclar muito, porque é uma coisa muito nova e é tudo novo para nós e até para trabalhar com tranquilidade para os nossos alunos temos que saber o que está acontecendo e ter várias notícias, não somente aqui do Brasil. E pessoal, Paulo, cuidado com as fake news. E se cuidar muito e cuidar dos entes queridos e bola para frente. É isso que nós podemos fazer nesse momento. Que no próximo momento nós vamos jogar basquete, que eu falei que se eu deixar eu correr numa quadra, eu vou correr 1 hora seguida. Não sei como eu vou conseguir, mas eu vou. Ale, e assim, a gente está tendo vários protocolos de retomada, né? A gente tá vendo vários casos na Europa, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente teve algumas federações e a confederação tem feito um estudo praticamente mensal sobre isso daí. Hoje, por sinal, eu recebi do Dr. Andreoli algumas mudanças em relação ao primeiro que teve o mês passado. Ainda não tive a oportunidade de estar lendo, porque eu estou no meio do congresso lá da CBB e são 53 aulas online com conteúdo riquíssimo em todas as áreas do basquete. Aliás, aproveitar até o momento para dar os parabéns à CBB por mais essa iniciativa. Esse congresso está sendo maravilhoso para todos nós técnicos e você que eu sei que acompanha toda a capacitação também na NBA Basketball School, está sempre ali presente. O que você viu nesse termo aí que você acredita que possa ser um caminho para a gente ir retomando de uma forma correta, de uma forma coerente as atividades? Olha, para uma forma correta e coerente, porque eu também estou vendo muitas coisas da Europa, né? Aliás, na Itália a briga é porque não sabe como vão voltar à escola, pessoal, porque os docentes são muitos, eles são acima a maioria, 60% dos docentes italianos são acima de 45 anos, então tem um grande controvérsia, hoje eu estava lendo até algumas coisas. Na questão de treinamento, vai ser muito treino individual no começo, temos que estar tomar muito cuidado até na questão de comer fora, onde tomar água. Eu já falava isso para meus alunos, querido, água de parque não se toma, você não come qualquer coisa, você tem que se blindar. E agora mais ainda, entendeu? Se mesmo quando voltar tomada dos treinamentos, é treinar e ir para casa, não ficar rodando. Quanto menos você rodar e você ter essa rotina, que vai ser muito metódico, mas você saber que se acontecer alguma coisa, você já sabe o que está acontecendo contigo. Eu sempre vou nos mesmos lugares, Rodrigo. Mesmo agora, porque se eu estou sozinho, eu tenho que comprar comida, né? Não gosto de delivery, já falo, não gosto, prefiro fazer minha comida, prefiro ir pegar minha comida e fazer para tomar toda essa cuidado e precaução. Porque eu não sei o cara que está trazendo, se ele está bem, não menosprezando, você está entendendo? Sim. Então, são coisas que eu aprendi até na Europa para tomar cuidado com todos esses tipos de coisas. Questão de febre, questão de mal-estar, que nós, muitas vezes aqui no Brasil, eu via muita gente se automedicando, não se pode automedicar. Então, qualquer sintoma, você tem que ter alguém, um médico, querendo, já dando um alerta para você, para saber o que está acontecendo. Então, isso nós vamos ter que tomar mais cuidado ainda. A questão, pessoal, eu já tinha falado para alguns alunos, tênis que você anda na rua, você não põe dentro da quadra. Então, tênis, você vai ter que sempre trocar. Ou vai de chinelo, quem não pode ter 2 tênis. Eu sempre usei assim, chinelo e o tênis, entendeu? Tomar muito cuidado com isso, higienização da mão, tudo. Infelizmente é isso, até a roupa. A roupa que vai para o treino vai ter que trocar. Então, são várias coisas que nós vamos ter que tomar cuidado, entendeu? Já como professor, que nem esse negócio, teve médico, teve pessoa que trabalhava na área da saúde, foi em festinha e estava meio positivo, infectou outras pessoas. Até isso nós vamos ter que tomar cuidado. Até a responsabilidade nossa do professor. Com quem nós andamos, nós vamos ter que tomar cuidado, se nós queremos atender vocês melhor. Perfeito, Ale. Ale, é o seguinte,
a gente tem uma novidade aí para falar, né, para o pessoal que nos acompanha. Na última quinta-feira, o garrafão da Rups estava pesado. O Rafael Araújo, nosso amigo Baby, estava aqui. E a gente fez uma brincadeira com ele. A gente falou, faz um draft aí dos 5 pivôs mais difíceis que você teve que marcar na NBA. No teu caso, eu vou um pouco além. Porque você teve na WNBA, você teve na Europa, você teve na Coreia, você teve pela seleção. Foram quantos mundiais? 3? 4? 5. 5 mundiais. 5. 5. E 3 ou 4 Olimpíadas? 3. 3. Bom, você consegue me definir as 5 jogadoras, as 5 pivôs mais difíceis que você marcou? Sim. Zheng Aishia do Mundial de 94. Depois, Christina McCrane. Qual era a altura da Zheng? 2,4. Ou seja, maior que você, né? Para quem acha que você é alta, né? Ela é grande também, era grande a mulher. Era assim, era assim. Depois, Katrina McClain, uma americana da década de 90. A mulher pegava no ar, ela não enterrava porque não queria. Depois, Lisa Leslie, Lauren Jackson. Aliás, só fazendo um comentário, eu acho que foi o Leandro, nosso companheiro, que perguntou se foi muito difícil jogar contra a Lisa Leslie, que é um hall da fama no basquete mundial, né? Oi? O Leandro perguntou não entendi. Sobre a Lisa Leslie, se tinha sido muito difícil, como foi você enfrentá-la? Acredito eu que tenha sido uma das maiores pedreiras que você enfrentou. Ela foi hall da fama e tudo mais, uma jogadora fantástica. Eu acho que é a Zheng Aishia, mais difícil. Foi mais difícil que ela. Pela questão, também por causa da questão física. E depois quem mais? A Yamile, do meu tamanho. Uma cubana. Cara, quando a Cuba tinha aquele time que você sabe, né? Você comentou da Lauren Jackson também? Sim. Ela era fantástica. Ela fazia todas as posições. Fora outras, né? Stepanova, 2,5. Na Europa tem umas pesadas que dá até medo. Ale, e voltando agora um pouco na questão da volta, né? Nós temos uma outra novidade, que nós estaremos juntos no camp do NR, no camp físico do NR de 20 a 26 de julho. Com todos os protocolos possíveis, feitos por 2 médicos, né, por sinal, mas toda a infraestrutura do NR que vai criar uma espécie de bolha, né, para aquelas crianças que estiverem com a gente. Como você está pensando nessa ida para o NR? Depois de tanto tempo assim, online e tal, de poder ver as crianças, de poder retomar algumas atividades como essa? Eu me sinto emocionada, logicamente não vou poder abraçá-los, né? É questão de segurança. Mas cotovelinho. eu tô com o cotovelinho, mas tem um que dá vontade de apertá-los, como sempre. Mas não, é importante até essa volta. O acampamento, eu fiquei muito feliz com a notícia, sabe? Porque motivada também, que nos traz uma motivação, que ali nós vamos ter todos os protocolos possíveis. Você sabe que eu venho estudado Covid, né? Eu venho estudado, fiz o curso da Fiocruz, então os protocolos já sei mesmo que tem um protocolo, mas eu fui saber mesmo que era um curso da área médica, eu fui querer saber o que acontece com o organismo, saber que está acontecendo tudo, para estar bem informada, para saber até a evolução do que acontece, tudo, porque tem vários sintomas, tem várias mutações, todas essas coisas. Tenho falado com o infectologista diariamente, quase diariamente, amigos da área da medicina, não só mesmo por questão de segurança e por questão de tudo. Logicamente, vamos ter treinos individualizados, todos os protocolos terão que ser cumpridos. Também para nós, pessoal, até a questão de confinamento, agora nós temos que estar mais confinado do que nunca, e vai ser ótimo. Com certeza, ótimo.
E espera, como toda vez, né? Ir pro NR é ir pro NR, é sempre emoções. Ale, antes que o Instagram nos derrube, a gente vai dar uma saidinha e a gente volta, porque tem mais algumas perguntas aqui para você responder. Depois a gente entra na parte final. Beleza? Beleza. Segundos a gente volta. Até já.